Você já se perguntou por que algumas pessoas parecem ter uma força interior inexplicável, enquanto outras vivem como sombras dos próprios sonhos? Por que alguns dominam a própria vida, enquanto outros são eternamente dominados? Se você já pensou sobre isso, chegou a hora de conhecer o conceito mais polêmico e mal compreendido de Friedrich Nietzsche: a vontade de poder. Não aquela ideia distorcida que por décadas foi usada para justificar atrocidades, mas algo muito mais profundo e perturbador, algo que, quando realmente entendido, pode mudar completamente sua visão sobre a vida, o poder e, principalmente, sobre você mesmo. Quando Nietzsche falou sobre a vontade de poder, ele não estava pensando em tanques de guerra, palácios presidenciais ou contas bancárias milionárias. Ele estava olhando para algo muito mais fundamental, algo que pulsa em cada célula viva, em cada pensamento, em cada desejo. A vontade de poder para ele não é sobre dominar os outros, é sobre dominar a si mesmo. Não é sobre esmagar, é sobre crescer. Vamos começar nossa exploração pelo começo, pelo momento em que Nietzsche, primeiro, vislumbrou essa ideia. Era um período turbulento de sua vida, quando, após romper com Wagner, seu mentor e amigo, ele se viu sozinho, doente, vagando pelas montanhas da Suíça. Foi ali, entre a solidão e as alturas, que ele começou a perceber algo inquietante, algo que a filosofia ocidental tinha ignorado por milênios. A vida não é apenas uma luta pela sobrevivência, como Darwin havia sugerido. É uma luta constante por mais, por expansão, por intensificação, mas para entender verdadeiramente esse conceito precisamos primeiro desconstruir tudo o que pensamos saber sobre poder. Porque a ideia de Nietzsche é radicalmente diferente do que a maioria de nós foi ensinada a pensar quando falamos de poder. Normalmente pensamos em hierarquia, em controle e em capacidade de impor nossa vontade sobre os outros. Mas para Nietzsche, isso é apenas a manifestação mais superficial e muitas vezes mais doentia do poder. Veja, bem, quando alguém precisa dominar outro ser humano, quando precisa impor sua vontade pela força, isso não é sinal de poder, é sinal de fraqueza. É a confissão silenciosa de que não consegue manifestar sua própria força de maneira criativa, construtiva. É como um artista que, não conseguindo criar, decide destruir a arte dos outros, um gesto que revela não poder, mas impotência. Imagine uma pequena planta crescendo entre as rachaduras do concreto. Ninguém mandou ela crescer ali. Ninguém disse que ela deveria buscar a luz. Mas ainda assim, contra todas as probabilidades, ela cresce, se expande e quebra o concreto. Essa é a vontade de poder em sua forma mais pura. Não é sobre destruição, é sobre a afirmação da vida, sobre a necessidade fundamental de todo ser vivo, de expandir, de crescer, de se tornar mais do que... Aqui chegamos ao primeiro aspecto, verdadeiramente perturbador da teoria de Nietzsche. Essa força, essa vontade não é algo que podemos escolher ter ou não ter. Ela já está em nós o tempo todo, como a gravidade está no universo. A questão é o que fazemos com ela. Enquanto alguns a canalizam para criar, para se superar, para transformar, outros a reprimem, a negam e acabam sendo destruídos por ela. Porque uma força reprimida não desaparece. Ela implode. Pense por um momento em todas as vezes que você sentiu aquela inquietação, aquela sensação de que poderia ser mais, fazer, mais, aquela insatisfação com o medíocre, com o pequeno, com o seguro demais. Isso não é neurose, não é ingratidão, é sua vontade de poder sussurrando que você nasceu para mais do que apenas existir. Nietzsche observou isso com uma clareza dolorosa. Ele viu como a sociedade, especialmente através da moral tradicional da religião, e mais tarde, através do que ele chamaria de moral do rebanho, trabalhou sistematicamente para domesticar essa força, para transformá-la em algo controlável, previsível, seguro. Mas o preço dessa domesticação foi alto demais. Nos tornamos, como ele diria, animais doentes. Os únicos animais doentes, porque somos os únicos que negamos nossa própria natureza. Mas essa domesticação não aconteceu. Por acaso foi um projeto deliberado que começou há milhares de anos. Nietzsche, em sua genealogia da moral, traça esse processo desde as antigas sociedades guerreiras até o cristianismo.
e finalmente até a modernidade com sua moral secular. Mas igualmente castradora, ele mostra como cada época encontrou suas próprias formas de transformar a vontade de poder em algo administrável, algo que não ameaçasse a ordem estabelecida. E aqui entramos em um território ainda mais perturbador, porque essa domesticação não acontece mais, principalmente através da repressão externa, mas através de algo muito mais insidioso, a autorrepressão. Criamos uma sociedade onde as pessoas são treinadas para se policiarem, para limitarem seus próprios impulsos de crescimento, para desconfiarem de sua própria força. Pense nas pessoas que você conhece, aquelas que parecem estar sempre se reinventando, sempre buscando novos desafios, sempre crescendo, mesmo quando tudo parece conspirar contra elas. Não é que elas não sintam medo, não é que elas não sofram a diferença, é que elas entenderam, mesmo que inconscientemente, o que Nietzsche tentou nos dizer: a vida ou é expansão ou é declínio. Não existe meio termo, não existe estagnação na natureza. Tudo que não cresce começa a morrer. Mas aqui está o ponto crucial. Quando falamos em crescimento, em expansão, não estamos falando necessariamente de conquistas externas, de sucesso, no sentido convencional. A vontade de poder pode se manifestar no artista que passa anos aperfeiçoando sua técnica, no cientista que dedica sua vida a um problema aparentemente insolúvel, no pai ou mãe que trabalha incansavelmente para criar seus filhos da melhor forma possível. O que todas essas manifestações têm em comum é o impulso de superar, de criar, de transformar. É exatamente aqui que nossa sociedade contemporânea parece ter perdido completamente o rumo, em vez de cultivar essa força criativa, essa vontade de autossuperação. Criamos um sistema que valoriza a conformidade, que recompensa a mediocridade, que transforma seres humanos únicos e potencialmente extraordinários em consumidores passivos, em espectadores da própria vida. Mas o que acontece quando reprimimos essa força, quando negamos esse impulso fundamental de crescimento e autossuperação? Nietzsche foi claro sobre isso. Ela não desaparece. Ela se volta contra nós mesmos, se transforma em autodestituição, em ressentimento, em todas as formas de autodestruição que vemos ao nosso redor. Olhe para nossa cultura do entretenimento perpétuo, do consumo compulsivo, dos vícios digitais, das dependências químicas e emocionais. Não são apenas problemas individuais, são sintomas coletivos de uma vontade de poder reprimida, de uma força vital, que, não encontrando canal para a expressão criativa, se volta para a autodestruição. Nossas escolas, nossas empresas, nossas instituições parecem projetadas para sufocar a vontade de poder. Desde cedo, somos ensinados a não questionar demais, a não sonhar grande demais, a não perturbar a ordem estabelecida, como Nietzsche previu. Nos tornamos uma sociedade de últimos homens, aqueles que inventaram a felicidade, que preferem o conforto morno à aventura ardente da autossuperação. O sistema educacional é um exemplo perfeito disso. Em vez de estimular a curiosidade natural das crianças, sua vontade inata de explorar, de descobrir, de crescer, criamos fábricas de conformidade, onde o sucesso é medido pela capacidade de reproduzir respostas predeterminadas, de se adequar a padrões estabelecidos, de não perturbar muito a ordem das coisas. E no mundo corporativo não é diferente. Sob a retórica da inovação e da criatividade, o que realmente se valoriza é a previsibilidade, a obediência, a capacidade de seguir protocolos sem questionar muito. As empresas falam em pensar fora da caixa, mas na verdade querem que você apenas decore o formato da caixa. Mas o aspecto mais perturbador dessa domesticação é que ela não vem mais de fora. Não precisamos mais de tiranos, de ditadores ou de padres para nos manter pequenos. Nós internalizamos essa repressão, transformamos nossa própria vontade de poder em algo que nos corrói por dentro. Ansiedade, depressão, tédio, existencial, vícios. Diversos não são apenas problemas individuais. São sintomas de uma força vital reprimida, de uma vontade negada. Aqui chegamos ao ponto mais controverso da filosofia de Nietzsche, quando ele fala sobre o além do homem, o Übermensch. Ele não está falando de uma fantasia de supremacia.
Ele está falando de alguém que teve a coragem de abraçar sua própria vontade de poder, de transformá-la em força criativa, em vez de destrutiva, porque essa é a verdadeira escolha que temos. Não. É entre ter ou não ter essa força, é entre usá-la para criar ou permitir que ela nos destrua. Übermensch não é um modelo de perfeição, não é um ideal inatingível. É simplesmente alguém que entendeu que a vida é crescimento, que o poder verdadeiro não está em dominar os outros, mas em dominar a si mesmo, em criar seus próprios valores, em viver de acordo com sua própria verdade. Mesmo que isso signifique estar sozinho, mesmo que isso signifique ser incompreendido, mas esse caminho de autossuperação não é fácil, não é confortável e certamente não é seguro quando você começa a manifestar sua vontade de poder, quando começa a criar seus próprios valores, a viver de acordo com sua própria verdade. O mundo vai reagir, e nem sempre de forma positiva, porque seu crescimento é um espelho incômodo para aqueles que escolheram permanecer pequenos. Sua força é um lembrete da fraqueza que eles tentam ignorar. É por isso que Nietzsche insistia tanto na ideia de amor fati, o amor ao destino não como resignação passiva, mas como abraço apaixonado a tudo que a vida nos traz. Porque quando você verdadeiramente abraça sua vontade de poder, você entende que os obstáculos, as dificuldades, o sofrimento não são punições, não são acidentes, são oportunidades. São resistências necessárias para o crescimento, como o peso que o músculo precisa vencer para se tornar mais forte. Há uma passagem em que Nietzsche diz que deveríamos viver como se o momento presente fosse se repetir eternamente o famoso eterno retorno, e isso se conecta diretamente com a vontade de poder, porque só quando abraçamos verdadeiramente nossa força criativa, só quando vivemos de acordo com nossa própria verdade, podemos olhar para cada momento de nossa vida e dizer: sim, eu viveria isso novamente, e novamente, eternamente. Essa ideia do eterno retorno não é apenas um exercício mental, é um teste existencial, porque nos força a perguntar: estamos vivendo de uma maneira que gostaríamos de repetir para sempre? Estamos usando nossa vontade de poder de forma criativa, ou estamos apenas sobrevivendo, apenas passando o tempo, apenas esperando que algo aconteça? E aqui chegamos a outro aspecto crucial da vontade de poder. Ela não é apenas uma força individual, é também uma força coletiva. Quando você começa a manifestar sua própria força criativa, quando começa a viver de acordo com sua verdade, você inevitavelmente influencia os outros, não através da dominação, mas através do exemplo, através da inspiração. Pense em todos os grandes transformadores da história, não aqueles que conquistaram através da força bruta, mas aqueles que mudaram o mundo através da criação, através da expansão dos horizontes humanos. Einstein não precisou forçar ninguém a aceitar suas teorias. Elas eram tão poderosas, tão verdadeiras, que transformaram nossa compreensão do universo. Gandhi não tinha exércitos, mas sua força interior, sua vontade de poder manifestada através da não-violência, mudou o destino de uma nação. Mas talvez o aspecto mais revolucionário da vontade de poder seja esse: ela não nos separa dos outros, pelo contrário, quando verdadeiramente entendida, ela nos conecta. Porque quanto mais desenvolvemos nosso próprio poder, mais reconhecemos e respeitamos o poder nos outros, não como ameaça, mas como parte da mesma força vital que move. O universo é como uma floresta, onde cada árvore cresce em direção ao sol, mas suas raízes estão todas conectadas, formando uma rede subterrânea de nutrição e suporte mútuo para os verdadeiros criadores, os verdadeiros inovadores, os verdadeiros transformadores da história. Eles não perderam tempo tentando dominar os outros. Eles estavam ocupados demais dominando a si mesmos, superando seus próprios limites, criando novos caminhos, e ao fazer isso sem perceber, elevaram todos ao seu redor, porque a verdadeira vontade de poder é contagiosa. Ela desperta nos outros o desejo de também se tornarem mais do que são. Pense em alguém como Van Gogh, que nunca vendeu um quadro em vida, que foi considerado um fracassado por seus
contemporâneos, mas que tinham uma vontade de poder tão intensa que transformou a própria maneira como vemos o mundo através de suas telas. Ou Marie Curie, que enfrentou preconceito, pobreza e riscos mortais em sua busca pelo conhecimento. Não para dominar, mas para expandir os horizontes da ciência humana. Questão que Nietzsche nos força a enfrentar é esta: quanto da nossa vida, quanto dos nossos sonhos, quanto do nosso potencial temos sacrificado no altar da segurança, da aprovação social, do conforto morno? Em outras palavras, quanto da nossa vontade de poder temos negado, reprimido, transformado em ressentimento, em inveja, em amargura? Porque essa é a ironia final quando negamos nossa própria força, quando escolhemos permanecer. Pequenos, essa energia não desaparece. Ela se volta contra nós mesmos. Isso é especialmente relevante hoje, quando vivemos em uma sociedade que parece projetada para nos manter em um estado de distração perpétua, de satisfação superficial, de falsa realização através do consumo do entretenimento das redes sociais. Criamos um mundo onde é mais fácil do que nunca evitar o confronto com nossa própria força, evitar o desafio do crescimento, evitar a responsabilidade de nos tornarmos quem realmente somos. E, no entanto, a vontade de poder continua lá pulsando em cada um de nós, esperando o momento em que teremos coragem de reconhecê-la, de abraçá-la, de transformá-la em força criativa, porque no fim, essa é a escolha que cada um de nós precisa fazer, não entre ter ou não ter poder, mas entre usar esse poder para criar, para crescer, para se tornar mais, ou permitir que ele se transforme em força destrutiva, em doença, em negação da vida. Mas como reconhecer essa força? Como começar a canalizá-la de forma criativa? Nietzsche nos dá algumas pistas. Primeiro, é preciso aprender a ouvir a si mesmo. Não o eu social, aquele que foi moldado para agradar, para se encaixar, mas o eu profundo, aquele que sabe o que realmente quer, que sente a direção do crescimento. Depois é preciso ter coragem de seguir essa direção, mesmo quando ela nos leva para longe do conforto do conhecido, mesmo quando ela nos coloca em conflito com as expectativas dos outros, porque a vontade de poder, em sua forma mais pura, não se preocupa com aprovação, ela se preocupa apenas com crescimento, com expansão, com transformação. Finalmente, é preciso entender que esse é um processo contínuo. Não há um ponto de chegada. Não há um momento em que podemos dizer: pronto, agora sou completo. A vontade de poder é um movimento perpétuo. Um impulso constante para mais vida, para mais expansão, para mais criação. É como uma espiral ascendente que nunca termina. E talvez seja exatamente isso que a torna tão assustadora. Para muitos, a ideia de que não há descanso final, não há porto seguro, não há momento em que podemos dizer agora posso parar, mas é exatamente essa natureza infinita da vontade de poder que a torna tão fascinante, porque ela nos mostra que não existe limite para o crescimento humano. Não existe ponto em que podemos dizer, este é o máximo que um ser humano pode ser. Cada limite alcançado é apenas o começo de uma nova expansão. Cada conquista é apenas o degrau para um novo desafio. Veja como isso se manifesta nos verdadeiros mestres em qualquer área. Quanto mais eles sabem, mais percebem o quanto ainda há para aprender. Quanto mais conquistam, mais horizontes se abrem diante deles. Não é por acaso que pessoas verdadeiramente realizadas raramente se aposentam no sentido de parar de crescer. Elas podem mudar de direção, podem transformar sua energia em novos projetos, mas nunca param de expandir, de criar, de se transformar. Aqui, chegamos a outro aspecto crucial da vontade de poder que Nietzsche identificou. Ela não se manifesta apenas nos grandes momentos, nas conquistas visíveis. Ela está presente nos pequenos atos de autossuperação diária, no esforço constante de ser um pouco melhor hoje do que fomos ontem. Não melhor que os outros, mas melhor que nós mesmos. Pense no músico, que pratica a mesma passagem centenas de vezes. Não para impressionar ninguém, mas porque sente que pode tocar melhor. Ou no escritor, que reescreve o mesmo parágrafo dezenas de vezes, não por perfeccionismo neurótico, mas porque sabe que as palavras podem fluir com mais verdade.
ou no artesão que dedica horas a detalhes que poucos notarão, mas que para ele fazem toda a diferença. Essa é a vontade de poder em sua forma mais pura, mais nobre. Não é sobre competição, não é sobre provar nada a ninguém. É sobre seguir aquele impulso interior que nos empurra sempre para além de nós mesmos. Aquela voz que sussurra que podemos ser mais, que podemos criar, mais, que podemos transcender nossas próprias limitações. Mas nossa sociedade atual parece ter perdido completamente essa compreensão. Transformamos tudo em competição, em comparação, em uma corrida sem fim por status, por reconhecimento, por validação externa. Criamos um mundo onde o crescimento é medido apenas por métricas externas, seguidores, likes, números, em uma conta bancária, posição em uma hierarquia corporativa e, nesse processo, perdemos contato com aquilo que Nietzsche considerava o mais precioso: a capacidade de crescer por amor, ao crescimento de criar por amor, a criação de nos tornarmos mais por amor, a própria expansão da vida. Em nós, é como se tivéssemos transformado um impulso sagrado em algo profano, uma força divina em uma ferramenta de mercadomas. Talvez o aspecto mais trágico dessa distorção seja o que fazemos com nossas crianças desde cedo. As ensinamos a buscar aprovação externa, a medir seu valor pelo julgamento dos outros, a desconfiar de seus próprios impulsos criativos. As treinamos para serem eficientes, em vez de autênticas, produtivas, em vez de criativas, adaptadas, em vez de transformadoras. E assim, criamos gerações de pessoas que têm medo de sua própria força, que desconfiam de seus impulsos mais profundos, que preferem a segurança da mediocridade ao risco da grandeza. Pessoas que, como Nietzsche previu, se tornaram domesticadas demais para sofrer de verdade, mas também domesticadas demais para sentir alegria verdadeira. Mas há esperança, porque a vontade de poder, como Nietzsche nos mostrou, não pode ser completamente suprimida. Ela continua lá, pulsando em cada um de nós, às vezes como uma inquietação, às vezes como um desconforto, às vezes como aquela sensação persistente de que há algo mais, algo maior, algo mais verdadeiro, esperando para ser vivido. E talvez seja exatamente esse desconforto, essa inquietação que pode nos salvar, porque ela é o sinal de que não fomos completamente domesticados, de que ainda existe em nós aquela força primordial, aquele impulso para a vida, aquela vontade de nos tornarmos tudo o que podemos ser. O que Nietzsche nos oferece não é apenas uma filosofia, é um chamado à vida. Um convite para acordarmos do sono da mediocridade, para abraçarmos nossa própria força, não como instrumento de dominação, mas como fonte de criação, não como meio de subjugar os outros, mas como caminho para nossa própria transcendência, porque, no fim, é disso que se trata. A vontade de poder não é sobre poder sobre os outros, é sobre poder sobre nós mesmos. Não é sobre controle, é sobre criação. Não é sobre dominação, é sobre transformação. É sobre a coragem de sermos tudo o que podemos ser, mesmo que isso signifique estar sozinho, mesmo que isso signifique ser incompreendido, mesmo que isso signifique enfrentar a resistência de um mundo que prefere que permaneçamos pequenos. Então a pergunta que fica não é se você tem ou não vontade de poder. Porque você tem, ela está aí pulsando em cada célula do seu corpo. A verdadeira pergunta é: o que você está fazendo com ela? Você está usando essa força para criar, para crescer, para se transformar? Ou está permitindo que ela se transforme em ressentimento, em amargura, em autodestituição? Se esse vídeo tocou algo dentro de você, se ele despertou essa força que talvez você tenha esquecido que tinha, deixe seu like, se inscreva no canal e me conta nos comentários como você tem manifestado sua própria vontade de poder. Porque essa conversa não termina aqui, ela apenas começa. Nos vemos no próximo vídeo.